Hoje em História, nós vamos iniciar a unidade 6, que tem como tema Lugares tem História. Nossa casa tem história, nosso bairro tem história, não é? Nosso quarto tem uma história, nossa rua tem uma história, nossa cidade tem uma história. E aí o livro traz para vocês essa imagem aqui, ó, onde vocês farão a leitura bem detalhada, tá certo? E em seguida, vocês responderão aí oralmente mesmo na casa de vocês essas duas perguntinhas que diz assim: identifique os elementos mais antigos e os mais atuais que aparecem na ilustração. Como você os identificou? Então, aqui você fará a leitura de imagem e vocês irão identificar quais são os elementos mais antigos, tá certo? E quais são os elementos mais atuais, os mais novos, tá certo? E em seguida nós temos aí a segunda perguntinha. O que é que vocês irão fazer? Olha só. No bairro em que você mora, existem construções ou prédios mais antigos? Como são eles? E aí você vai conversar com o papai, com a mamãe, e vai perguntar se no bairro onde vocês moram tem algum prédio antigo ou se não tem, tá certo? Observa direitinho a imagem. E aí, se você quiser, na primeira questão, circular ou marcar um X, vocês fiquem à vontade, tá bom? Para responder os elementos que aparecem aí na ilustração. Vocês podem marcar um X nos mais antigos e circular os mais atuais, tá bom? Depois da leitura de imagem, nós temos agora um pequeno texto para fazer a leitura. Tia vai fazer a leitura daqui e vocês acompanham aí em casa, tá bom? Observa que tia está usando uma régua, que é bem mais fácil a gente compreender e fazer essa leitura. Transformações nos bairros ao longo do tempo. Passado e presente. Passado é o que já passou, é alguma coisa mais antiga. Presente é o hoje, são as coisas mais atuais, tá? O local em que vivemos pode ter passado por diversas transformações ao longo do tempo. Assim, observando, por exemplo, as ruas, as praças e antigas casas e edifícios, podemos conhecer mais sobre a história do bairro ou da cidade. Leia o texto a seguir sobre a cidade de Belém, no Pará. A cidade de Belém, no estado do Pará. E o texto diz assim, ó: sou uma cidade que continua crescendo e, apesar disso, não perdi de todo as marcas do meu passado. A cidade velha foi o meu primeiro bairro. Lá está a minha primeira rua, que antes se chamava Rua do Norte e hoje é a Siqueira Mendes. Esse bairro é o que mais sobressai, com os casarões celulares. Celulares quer dizer com mais anos de vida, são os mais antigos. Recobertos de azulejos decorados e igrejas. Também celulares e imponentes. Imponentes quer dizer de grande importância, não é? Grandiosos e luxuosos, como a Catedral da Sé, além de prédios e monumentos importantes. Aí se destacam também o Complexo Feliz Lusitânia, que inclui o Forte do Castelo, a Casa das 11 Janelas e a Igreja de Santo Alexandre, todos tombados como patrimônio histórico e cultural. Tombados quer dizer bens de importância histórica e cultural, protegidos pelo Estado. Então, são bens que o Estado protege para que as pessoas não danifiquem, não aconteça o pior, que eles durem mais e mais anos, tá certo? Por outro lado,
Tenho outros bairros que apresentam contrastes marcantes, com casas grandes, bastante antigas, algumas bem conservadas, outras nem tanto. Em meio a prédios modernos e sofisticados, certo? Sofisticados quer dizer elegantes, chiques, não é? Então, em meio aí os prédios bem conservados ou nem tantos conservados, tem aí os prédios modernos e sofisticados. E também casas simples ou populares, algumas até construídas em cima de alagados, as famosas palafitas. Palafitas, sistemas utilizados para sustentar construções em regiões alagadas por meio de estacas. São aquelas casas de madeira, não é? Formadas, construídas em cima de algumas estacas, porque é dentro da água. E aí vocês têm essa imagem aí, tá? Essa imagem é antigos casarões do bairro Cidade Velha, em Belém. Foi tirada em 2008. Olha aí, tá vendo as casas bem antigas? Se a gente comparar essas casas com a nossa casa, a gente percebe automaticamente, não é, que essas são as casas antigas por conta do modelo e as nossas são as casas mais atuais. Então, de acordo com essa leitura de imagem, com esse texto que a gente acabou de ler, a gente vai realizar agora a atividade. Sobre o quê? Sobre as transformações nos bairros ao longo do tempo. O que é do passado e o que é do presente. No jogo rápido, após a leitura do texto e a análise da fotografia, responda as questões a seguir. 1. Quem é o narrador do texto? Qual é o tema tratado? 2. Marque com um X na afirmativa correta sobre a cidade de Belém, de acordo com o texto. Então, vocês têm 3 frases aqui. A cidade de Belém manteve as características ao longo do tempo. A cidade é bastante nova, apresentando apenas elementos modernos em seus bairros. A cidade cresceu e passou por mudanças ao longo do tempo, mas diversas características antigas foram preservadas. 3. Qual é o nome do primeiro bairro da cidade? 4. Pinte de azul o quadrinho onde está escrito o nome da primeira rua do bairro, Cidade Velha, e de amarelo o quadrinho com o nome atual dessa mesma rua. Então, vocês têm aí Rua Siqueira Mendes e Rua do Norte. 5. Qual é a principal característica do bairro Cidade Velha? E 6. Quais são os contrastes marcantes em outros bairros? Então, essa é a nossa atividade, tá? Trabalhando com história, bairros, as transformações que nós vemos nos bairros, em cima de quê? De uma cidade chamada Belém, no estado do Pará. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.